cabelo branco, mais biruta do que nunca, exalando liberdade. Pois é, galera, finalmente o Gear 5 está entre nós. Joy Boy retornou e Luffy agora é Nika, o Deus Sol. Talvez o episódio mais importante desse ano em One Piece. Descobrimos que a Akuma no Mi do Luffy é mitológica. E agora ele é a pessoa mais livre do mundo. E qual a melhor forma de representar isso, se não for fazendo com que tudo à sua volta vire borracha e ele consiga conduzir da maneira que quiser e bem entender. Sem falar da animação mais cartunesca que a gente já viu nos animes. Mas e se eu te falar que mesmo após tudo isso, o episódio ainda deixou a desejar? Pois é, vem comigo que eu vou te explicar tudo que rolou nesse episódio. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal para não perder os próximos episódios de One Piece ou de outros animes da temporada. Além do mais, você me ajuda muito fazendo isso. Então, meu muito obrigado. E aí, pessoal, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Show. E nesse episódio de One Piece, a gente teve o momento mais aguardado de todos os tempos. O famoso Gear 5. Começamos com os tambores da libertação tocando e Zunisha enaltecendo a volta de Joy Boy. E que essa é a primeira vez em 800 anos que ele ouve os tambores da libertação tocar novamente. E a gente vê Luffy se levantando e se questionando como ele está de pé mesmo após ter perdido a batalha. Mas note que quando ele está de pé, tem algo pulsando dentro dele. Isso é empolgação de estar libertado, livre. É aí então que a gente tem uma explosão de hack do rei pra todo lado. Só com essa explosão a gente já consegue imaginar o quão broken o Luffy ele tá após ter atingido esse novo estágio. Inclusive essa cena faz ele parecer que ele é o vilão da obra. Enquanto isso, lá em Marine Joyce, vemos os Gorosei preocupados, dizendo que eles têm que eliminar o usuário da Gomu Gomu no Mi, e que o governo mundial tenta se apropriar da Gomu Gomu no Mi já faz 800 anos, mas que por algum motivo eles nunca conseguiram. Até parece que a Gomu Gomu no Mi esteve fugindo deles por esses 800 anos. E isso pode até ser uma possibilidade, porque um dos Gorosei diz: as Akuma no Mis do tipo Zoan têm vontade própria. É aí então que revelam pra gente que a Akuma no Mi do Luffy é do tipo Zoan e carrega o nome de um deus. A Akuma no Mi do Luffy é a fruta da forma humana, tipo mitológica, modelo Nika, o deus Sol. Dizem que o corpo de Nika tinha as mesmas propriedades da borracha. Ele lutava de uma forma engraçada e arrancava sorrisos das pessoas. Ele era um guerreiro da libertação. E se a gente pegar o histórico do Luffy, ele é praticamente o deus Nika, porque o Luffy ele arranca sorrisos das pessoas também, em todas as ilhas que ele passa. Não só isso, mas ele também liberta as pessoas nas ilhas que ele costuma passar. Foi assim em Arlong Park, onde ele libertou os moradores da ilha que sofriam na mão de Arlong. No Arco dos Tritões, ele libertou o preconceito que existia entre os humanos e os tritões. E em Dressrosa, ele libertou todo o reino que sofria na mão de um tirano, o Doflamingo. Se você for analisar, em cada arco, em cada ilha que eles passam, o Luffy, de alguma forma, ele liberta as pessoas daquela ilha. Então, será que a gente pode dizer que a Gomu Gomu no Mi escolheu o Luffy para herdar os poderes de Nika? Até porque ele seria a melhor pessoa para representar Nika. Muito interessante também que a batalha em Wano se passa de noite. Mas quando o Luffy desperta e vira Deus Nika, ele brilha e faz a lua parecer o sol. Eu aposto que isso é um detalhe que muita gente deixou passar despercebido. Com esse novo despertar, Luffy ganhou mais poder no corpo de borracha, além de ganhar mais liberdade. Mas Show, o que significa essa liberdade? Bom, essa liberdade é o poder de você ser livre para controlar o que quiser. Podem ver que tudo que o Luffy entra em contato vira de borracha. O próprio chão vira de borracha pelo simples fato do Luffy estar encostado nele. Ou seja, Luffy consegue fazer com que qualquer coisa que ele toque tenha o aspecto de borracha. E tenha liberdade de controlar da maneira que ele quiser. É então que Luffy faz a mão dele ficar gigante e pega o Kaido como se fosse um brinquedinho. Aqui já podemos ver que tudo fica mais cartunesco. Os olhos do Kaido ficando para trás na hora que ele é puxado. Isso é uma clara referência ao Looney Tunes. Muita gente pode até achar estranho ou até não gostar muito desse aspecto, mas o Oda já disse que isso tudo foi intencional. Que a ideia dele era trazer um novo poder pro Luffy e esse poder tinha que ser engraçado. Não somente um novo power-up, como todo anime shonen costuma ter. E essa ideia de ser cartunesca é porque ele sentiu que hoje em dia os desenhos não tem mais essa pegada de cartoon, esses movimentos mais exagerados, igual como existia há 10, 20 anos atrás. E que o Gear 5 é uma forma de relembrar ou homenagear esse estilo de animação mais cartunesca, exagerada e tosca de antigamente. É por isso que a gente vê o Luffy correndo e parecendo Papaléguas, os olhos dele saindo da cara parecendo de Tom e Jerry, e pode até notar que os efeitos sonoros em algumas ações é igual ao de Looney Tunes. Então a produção tá de parabéns, eles conseguiram entregar exatamente o que os fãs queriam.
E coitado do Kaido, ele parecia um brinquedinho na mão do Luffy. Ele apanha sem parar, o Luffy pega ele e começa a arremessar ele de um lado pro outro sem parar também. É engraçado que até sai um galo na cabeça do Kaido, tipo nos cartoons de antigamente. E obviamente o Kaido fica puto com tudo isso. Mas por outro lado, ele também tá feliz, porque o Luffy não está morto. Então ele pode novamente se divertir com um oponente à altura. Então sem perder tempo, ele já lança um sopro explosivo. Mas vemos que de nada adianta, porque agora o Luffy, com total liberdade dos seus poderes e por conseguir controlar os seus arredores, ele pega e estica o chão e utiliza como escudo e rebate devolvendo o próprio golpe no Kaido. Essa parte no anime em específico pode ter ficado um pouco confuso. Isso é algo que eu achei que faltou um pouco de clareza comparado ao mangá, porque no mangá fica tudo muito claro o que aconteceu. No anime ficou tudo muito rápido, com muita coisa acontecendo na tela, que às vezes quem não leu o mangá pode até não ter entendido o que aconteceu ali. É então que a gente teve a revelação oficial do Gear 5, e dá pra notar que o Luffy não para de rir e nem se divertir nessa luta. Bom, mas nem tudo é um mar de rosas, né? Para um dos episódios mais aguardados da história de One Piece, esse episódio 1071 perde muito tempo. Ou melhor, ele desperdiça o tempo. E ele desperdiça de uma forma péssima, quebrando grande parte do momento do Gear 5. Porque só nesse episódio a gente teve mais de 5 minutos perdido na Hiyori nos seus flashbacks. Eu sei que é um momento relevante e canônico, mas o hype criado para esse episódio era o despertar, era o Gear 5 do Luffy. Então esse desvio no foco do episódio faz com que a gente fique um pouco decepcionado. Só atrapalha a experiência e quebra o ritmo do episódio. Vamos torcer para que o episódio da semana que vem entregue tudo que faltou nesse episódio. Não que nesse episódio faltou muita coisa, mas faltou um pouco mais da luta, um pouco mais de foco no Gear 5. Até porque o momento do Gear 5 eu acho que é um dos momentos mais importantes em One Piece. Mas se você for pegar em comparação ao que foi esse episódio atual com o episódio 1015, onde o Luffy, Zoro, Law e o Kid entram para lutar contra o Kaido e a Big Mom, o episódio 1015 é tipo 1000 vezes melhor do que o episódio de hoje. O episódio 1015 é muito melhor e muito mais impactante do que esse episódio atual do Gear 5. Eu não sei se é só com vocês, mas pelo menos eu acho isso. Ou será que só eu tô ficando louco? Comenta aí embaixo para mim saber qual a opinião de vocês sobre isso. Mas resumindo, o episódio dessa semana foi uma boa introdução do Gear 5, de quem era Nika. E que Nika agora é o Luffy, ou pelo menos o Luffy quando usa o Gear 5 ele se transforma no Nika, uma pessoa mais livre, uma pessoa que exala liberdade. E tivemos ótimas cenas também de luta, a animação também estava muito boa, só que faltou um pouco mais. Porque simplesmente o que a gente teve foi o Luffy dando alguns socos no Kaido, e depois ele pegando, arremessando o Kaido de um lado pro outro, parecendo um brinquedinho, que ficou engraçado. E logo após isso, o Kaido lançando um sopro explosivo nele e o Luffy puxando o chão e rebatendo esse golpe. Tipo, foi praticamente isso que a gente teve no episódio todo da luta entre eles. Então meio que faltou um algo a mais ali. E obviamente, a cena com a Hiyori ali quebrou totalmente o ritmo do episódio. Eu acho que essa era uma cena que dava pra ter retirado e deixado pra colocar lá no futuro, que ficaria melhor assim. Mas é isso, galera. Muito obrigado pra você que chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever e clicar no gostei, que isso ajuda muito o canal. E o YouTube entende que o vídeo é bom e começa a recomendar para mais pessoas. Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo e falou!